Jacques Lacan, O Seminário, livro 1, Os Escritos Técnicos de Freud, 1953-1954. Abertura do seminário. O mestre interrompe o silêncio com qualquer coisa, um sarcasmo, um pontapé. É assim que procede na procura do sentido, um mestre budista segundo a técnica Zen. Cabe aos alunos, eles mesmos, procurar a resposta às suas próprias questões. O mestre não ensina ex cathedra, uma ciência já pronta. Dá a resposta quando os alunos estão a ponto de encontrá-la. Essa forma de ensino é uma recusa de todo o sistema. Descobre um pensamento em movimento. Serve, entretanto, ao sistema porque apresenta necessariamente uma face dogmática. O pensamento de Freud é o mais perpetuamente aberto à revisão. É um erro reduzi-lo a palavras gastas. Nele, cada noção possui vida própria. É o que se chama precisamente a dialética. Algumas dessas noções foram, num dado momento, indispensáveis a Freud, porque respondiam a uma questão que ele havia formulado antes em outros termos. Só se apreende, pois, o valor delas, resituando-as no seu contexto. Mas não basta fazer história do pensamento, e dizer que Freud apareceu num século cientista, com a interpretação dos sonhos, efetivamente, algo de uma essência diferente, de uma densidade psicológica concreta, é reintroduzido a saber, o sentido. Do ponto de vista cientista, Freud pareceu ligar-se, então, ao pensamento mais arcaico, ler alguma coisa nos sonhos. Ele volta em seguida à explicação causal, mas quando interpretamos um sonho, sempre estamos em cheio no sentido. O que está em questão é a subjetividade do sujeito, nos seus desejos, na sua relação com seu meio, com os outros, com a própria vida. Nossa tarefa aqui é reintroduzir o registro do sentido, registro que é preciso reintegrar ao seu nível próprio. Brooke, Ludwig, Helmholtz, Dubois-Reymond tinham constituído uma espécie de fé jurada. Tudo se reenvia a forças físicas, as da atração e da repulsão. Quando nos damos essas premissas, não há nenhuma razão para sair delas. Se Freud saiu, é que ele se deu outras. Ousou dar importância àquilo que lhe acontecia, às antinomias da sua infância, às suas perturbações neuróticas, aos seus sonhos. Daí ser Freud para todos nós um homem que, como cada um, está colocado no meio de todas as contingências: a morte, a mulher, o pai. Isso constitui uma volta às fontes e mal merece o título de ciência. O mesmo se dá para a psicanálise e para a arte do bom cozinheiro, que sabe cortar bem o animal, destacar a articulação com a menor resistência. Sabemos que há, para cada estrutura, um modo de conceptualização que lhe é próprio. Mas, como se entra por aí na via das complicações, preferimos nos ater à noção monista de uma dedução do mundo. Assim, nos perdemos. Temos de nos aperceber de que não é com a faca que dissecamos, mas com conceitos. Os conceitos têm sua ordem de realidade original. Não surgem da experiência humana, senão seriam bem feitos. As primeiras denominações surgem das próprias palavras. São instrumentos para delinear as coisas. Toda a ciência permanece, pois, muito tempo nas trevas, entravada na linguagem.
Há, de início, uma linguagem já toda formada de que nos servimos como de um mau instrumento. De tempos em tempos, efetuam-se inversões, do flogístico ao oxigênio, por exemplo. Porque Lavoisier, ao mesmo tempo que o seu flogístico, traz o bom conceito, o oxigênio. A raiz da dificuldade é que só se podem introduzir símbolos, matemáticos ou outros, com linguagem corrente, porque é preciso explicar bem o que se vai fazer deles. Estamos então a um certo nível de troca humana, ao nível do terapeuta no caso. Freud também está aí, apesar da sua denegação, mas, como mostrou Jones, ele só impôs desde o começo a ascese de não se expandir no domínio especulativo, para onde sua natureza o levava. Submeteu-se à disciplina dos fatos, do laboratório, afastou-se da má linguagem. Consideremos agora a noção de sujeito. Quando se a introduz-se a si mesmo. O homem que lhes fala é um homem como os outros. Serve-se da má linguagem. Si mesmo está, pois, em causa. Assim, desde a origem, Freud sabe que só fará progressos na análise das neuroses se analisar. A importância crescente, hoje atribuída à contratransferência, significa o reconhecimento do facto de que na análise não há somente o paciente, se é dois, e não apenas dois. Fenomenologicamente, a situação analítica é uma estrutura. Isto quer dizer que, só através dela, certos fenômenos são isoláveis, separáveis. É uma outra estrutura, a da subjetividade, que dá aos homens a ideia de que são compreensíveis para si mesmos. Ser neurótico pode, portanto, servir para se tornar bom psicanalista, e no início isso serviu a Freud. Como o Sr. Jordan, com a sua prosa, nós fabricamos sentido, contrassenso, não senso. E ainda seria preciso encontrar aí linhas de estrutura. Jung, também, maravilhando-se, redescobre nos símbolos dos sonhos e das religiões certos arquétipos próprios à espécie humana. Também isso é uma estrutura, mas diversa da estrutura analítica. Freud introduziu o determinismo próprio a essa estrutura. Daí a ambiguidade, que se encontra em todo lugar na sua obra. Por exemplo, o sonho é desejo ou reconhecimento de desejo? Ou ainda, o ego é por um lado como um ovo vazio, diferenciado na sua superfície pelo contato com o mundo da percepção. Mas é também, cada vez que o encontramos, aquele que diz não ou eu, que diz a gente, que fala dos outros, que se exprime nos diferentes registros. Vamos seguir as técnicas de uma arte do diálogo. Como bom cozinheiro, devemos saber que juntas, que resistências encontramos. O superego é uma lei desprovida de sentido, mas que, entretanto, só se sustenta da linguagem. Se eu digo virarás à direita, é para permitir ao outro ajustar a sua linguagem à minha. Penso no que se passa na cabeça dele no momento em que lhe falo. Esse esforço para chegar a um acordo constitui a comunicação própria à linguagem. Esse tu é tão fundamental que intervém antes da consciência. A censura, por exemplo, que é intencional, age contudo antes da consciência. Funciona como vigilância. Tu não é um sinal, mas uma referência ao outro. É ordem e amor. Igualmente,
O ideal do eu é um organismo de defesa perpetuado pelo eu, para prolongar a satisfação do sujeito. Mas é também a função mais deprimente, no sentido psiquiátrico do termo. O id não é redutível a um puro dado objetivo, às pulsões do sujeito. Nunca uma análise chegou a determinar uma taxa de agressividade ou de erotismo. O ponto a que conduz o progresso da análise, o ponto extremo da dialética do reconhecimento existencial é: tu és isto. Esse ideal nunca é de facto atingido. O ideal da análise não é o domínio completo de si, a ausência de paixão. É tornar o sujeito capaz de sustentar o diálogo analítico, de não falar nem muito cedo, nem muito tarde. É a isso que visa uma análise didática. A introdução de uma ordem de determinações na existência humana, no domínio do sentido, se chama a razão. A descoberta de Freud é a redescoberta, num terreno não cultivado, da razão. 18 de novembro de 1953. O momento da resistência. Primeiro capítulo. Introdução aos comentários sobre os escritos técnicos de Freud. O seminário, a confusão na análise, a história não é o passado, teorias do ego. Este ano novo, para o qual lhes apresento os meus bons votos, eu o introduzirei, não sem gosto, dizendo-lhes: chega de rir. Durante o último trimestre, vocês não tiveram outra coisa a fazer senão me ouvir. Anuncio-lhes solenemente que neste trimestre que começa, conto, espero, ouso esperar que eu também os ouvirei um pouco. É lei mesmo e tradição do seminário que aqueles que dele participem tragam mais do que um esforço pessoal, uma colaboração por comunicações efetivas. Esta só pode vir daqueles que estão interessados da maneira mais direta neste trabalho, daqueles para quem estes seminários de textos têm o seu pleno sentido, daqueles que estão engajados a títulos diversos na nossa prática. Isso não excluirá que vocês obtenham de mim as respostas que estiverem em condições de lhes dar. Ser-me-ia particularmente apreciável que todos e todas, na medida dos seus meios, dessem para contribuir com este novo estádio do seminário, o seu máximo. Seu máximo? Isto consiste em que, quando eu interpelar um de vocês para encarregá-lo de uma secção precisa da nossa tarefa comum, não se responda com um ar enfastiado que, justamente nessa semana, se tem encargos particularmente pesados. Eu me endereço aqui àqueles que fazem parte do grupo de psicanálise que representamos. Gostaria que vocês se dessem conta de que, se ele está constituído como tal, no estado de grupo autônomo, é para uma tarefa que não comporta nada menos para cada um de nós do que o futuro, o sentido de tudo o que fazemos e teremos de fazer na continuação da nossa existência. Se vocês não vêm para colocar em causa toda a sua atividade, não vejo por que estão aqui. Os que não sentiriam o sentido desta tarefa, porque permaneceriam ligados a nós, ao invés de se juntarem a uma forma qualquer de burocracia. 1. Estas reflexões são, a meu ver, particularmente pertinentes, no momento em que vamos abordar o que comumente se chamam os escritos técnicos de Freud. Escritos técnicos é um termo já fixado por uma certa tradição. Durante a vida de Freud, apareceu sob o título de Kleine Neurosenschriften, um pequeno volume inoitavo
que isolavam um certo número de escritos de Freud que iam de 1904 a 1919 e cujo título, apresentação e conteúdo indicavam que o seu tema era o método psicanalítico. O que motiva e justifica esta forma é que cabe alertar algum prático inexperiente que gostaria de se lançar na análise e que é preciso de evitar um certo número de confusões quanto à prática do método, quanto à sua essência também. Encontramos nestes escritos passagens extremamente importantes para apreendermos o progresso que teve, no curso destes anos, a elaboração da prática. Neles, vemos aparecer gradualmente noções fundamentais para compreender o modo de ação da terapêutica analítica, a noção de resistência e a função da transferência, o modo de ação e de intervenção na transferência, e mesmo, até um certo ponto, o papel essencial da neurose de transferência. Inútil, pois, sublinhar ainda mais que esse pequeno grupo de escritos tem um interesse todo particular. É certo que esse agrupamento não é completamente satisfatório, e o termo escritos técnicos não é talvez o que lhe dê a sua unidade. Essa unidade não é menos efetiva. O conjunto testemunha uma etapa no pensamento de Freud. É sob esse ângulo que o estudaremos. Há aí uma etapa intermediária. Ela segue o primeiro desenvolvimento daquilo a que alguém, um analista cuja pena nem sempre é da melhor veia, mas que fez nesta ocasião um achado bastante feliz e até bonito. Chamou a experiência germinal de Freud. Ela precede a elaboração da teoria estrutural. O começo dessa etapa intermediária deve ser situado entre 1904 e 1909. Em 1904, aparece o artigo sobre o método psicanalítico, de que alguns dizem que é onde, pela primeira vez, emerge a palavra psicanálise. O que é falso, porque foi empregada por Freud bem antes. Mas, enfim, ali ela é empregada de maneira formal. E no próprio título do artigo. 1909 é o ano das conferências da Clark University, da viagem de Freud à América, acompanhado de seu filho, Jung. Se retomamos as coisas no ano de 1920, vemos elaborar-se a teoria das instâncias, a teoria estrutural, ou ainda metapsicológica, como Freud a chamou. Aí está um outro desenvolvimento que ele nos legou de sua experiência e de sua descoberta. Como vocês veem, os escritos ditos técnicos escalonam-se entre esses dois desenvolvimentos. É o que lhes dá seu sentido. Acreditar que tiram sua unidade do facto de que neles Freud fala da técnica é uma concepção errada. Em certo sentido, Freud nunca cessou de falar da técnica. Só preciso evocar perante vocês os Studien über Hysterie, que não passam de uma longa exposição da descoberta da técnica analítica. Ali, vemo-la em formação e é o que constitui o valor desses estudos. Se quisesse fazer uma exposição completa, sistemática, do desenvolvimento da técnica em Freud, é por eles que se deveria começar. A razão pela qual não tomei os Studien über Hysterie está apenas no facto de que não são facilmente acessíveis, porque nem todos vocês leem o alemão, nem mesmo o inglês. Sem dúvida, há outras razões, além dessas de oportunidade, que fazem com que eu tenha escolhido os escritos técnicos. Na própria interpretação dos sonhos, trata-se o tempo todo, perpetuamente, de técnica. Posto de lado o que ele escreveu sobre temas mitológicos,
etnográficos, culturais. Não há obra em que Freud não nos traga alguma coisa sobre a técnica. Inútil ainda sublinhar que um artigo com análise terminável e interminável, aparecido por volta do ano de 1934, é um dos artigos mais importantes quanto à técnica. Gostaria de acentuar agora em que espírito me parece desejável que prossigamos, neste trimestre, o comentário desses escritos. É necessário fixá-lo desde hoje. 2. Se considerarmos que estamos aqui para nos debruçar com admiração sobre os textos freudianos e nos maravilhar com eles, teremos evidentemente toda a satisfação. Estes escritos são de um frescor, de uma vivacidade que não perdem em nada para os outros escritos de Freud. Às vezes, neles se descobre sua personalidade de uma maneira tão direta que não se pode deixar de encontrá-la. A simplicidade e a franqueza do tom, por si sós, já são uma espécie de lição. Em particular, o desembaraço com o qual é tratada a questão das regras práticas a observar faz-nos ver o quanto se tratava ali, para Freud, de uma ferramenta, no sentido em que se diz que se tem um martelo na mão. Bem seguro na minha mão, diz ele, em suma, e aí está como costumo segurá-lo. Outros talvez preferissem um instrumento um bocadinho diferente, mas afeito à mão deles. Vocês vão ver passagens que lhes exprimirão isso mais nitidamente ainda do que eu faço nesta forma metafórica. A formalização das regras técnicas é assim tratada nestes escritos com uma liberdade que, por si só, é um ensinamento que poderia bastar e que, já a uma primeira leitura, dá seu fruto e sua recompensa. Nada que seja mais saudável e mais libertador. Nada que mostre melhor que a verdadeira questão está em outro lugar. Isso não é tudo. Há uma maneira pela qual Freud nos transmite o que se poderia chamar as vias da verdade do seu pensamento. Ainda uma outra face, que se descobre em passagens que talvez venham em segundo plano, mas que, não obstante, são muito sensíveis. É o caráter sofredor da sua personalidade, o sentimento que ele tem da necessidade da autoridade, o que nele não vai sem uma certa depreciação fundamental do que aquele que tem alguma coisa a transmitir ou a ensinar pode esperar dos que o escutam ou o seguem. Uma certa desconfiança profunda da maneira pela qual as coisas são aplicadas e compreendidas aparece em muitos lugares. Acredito mesmo, vocês verão, que se encontra nele uma depreciação toda particular da matéria humana que lhe é oferecida no mundo contemporâneo. É seguramente o que nos permite entrever porque Freud, ao contrário do que ocorre nos seus escritos, colocou concretamente em exercício o peso da sua autoridade para assegurar, acreditava ele, o futuro da análise. Foi ao mesmo tempo exclusivo em relação a toda a sorte de desvios, efetivamente desvios, que se manifestaram e imperativo na maneira pela qual deixou organizar-se em volta dele a transmissão do seu ensino. Isso não é mais do que um apanhado do que nos pode ser revelado por esta leitura, sobre o aspecto histórico da ação e da presença de Freud. Será a esse registro que nos vamos limitar? É certo que não, ainda que pela razão de que seria bastante inoperante, apesar do interesse, do estímulo, do entretenimento, do relaxamento que podemos esperar dele. É sempre em função da questão, o que fazemos quando fazemos análise, que esse comentário de Freud foi trazido aqui por mim. O exame desses pequenos escritos continuará no mesmo estilo. Partirei, pois, da atualidade da técnica
do que se diz, se escreve e se pratica quanto à técnica analítica. Não sei se a maioria de vocês, uma parte pelo menos eu espero, tomou consciência do seguinte: quando, neste instante, eu falo de agora, 1954, este ano novo em folha, novinho, se observa a maneira pela qual os diversos praticantes da análise pensam, exprimem, concebem a sua técnica, dizemos-nos que as coisas estão num ponto a que não é exagerado chamar a confusão mais radical. Coloco vocês a par de que, atualmente, entre os analistas e dos que pensam, o que já diminui o círculo, não existe talvez um único que tenha, no fundo, a mesma ideia que qualquer outro dos seus contemporâneos ou vizinhos a respeito daquilo que se faz, daquilo que se visa, daquilo que se obtém, daquilo de que se trata na análise. E mesmo a ponto de podermos nos divertir com este joguinho, que seria comparar as mais extremas concepções, veríamos que elas chegam a formulações rigorosamente contraditórias. E isso sem procurar amantes de paradoxos. Aliás, eles não são tão numerosos. A matéria é suficientemente séria para que diversos teóricos a abordem sem desejo de fantasia. E o humor está, em geral, ausente das suas elucubrações sobre os resultados terapêuticos, suas formas, seus procedimentos e as vias pelas quais os obtemos. Fica-se contente em se segurar no balaústre, no parapeito de algum pedaço de elaboração teórica de Freud. É só isso que dá a cada um a garantia de que ainda está em comunicação com os que são seus confrades e colegas. É por intermédio da linguagem freudiana que uma troca é mantida entre praticantes que manifestamente têm concepções bastante diferentes da sua ação terapêutica e, além do mais, da forma geral dessa relação interhumana, que se chama a psicanálise. Quando digo relação interhumana, vocês já veem que coloco as coisas no ponto a que chegaram atualmente. Com efeito, elaborar a noção da relação do analista e do analisado é a via na qual se engajaram as doutrinas modernas, para tentar reencontrar uma base que corresponda ao concreto da experiência. Está certamente aí a direção mais fecunda, seguida depois da morte de Freud. O Sr. Balint chama-lhe uma Two Bodies Psychology, termo que aliás não é dele, mas que tomou emprestado ao falecido Rickman, uma das raras pessoas que talvez tenha tido um pouco de originalidade teórica no meio dos analistas, desde a morte de Freud. É em volta dessa fórmula que se podem reagrupar facilmente todos os estudos sobre a relação de objeto, sobre a importância da contratransferência e sobre um certo número de termos conexos, entre os quais, no primeiro plano, a fantasia, a interreação imaginária entre o analisado e o analista. É, portanto, algo que teremos de levar em conta. Será que isso quer dizer que estamos por aí numa via que nos permite situar bem os problemas? Por um lado, sim. Por um lado, não. Há um grande interesse em promover uma pesquisa desse tipo, na medida em que ela marca bem a originalidade daquilo de que se trata em relação a uma One Body's Psychology, a psicologia construtiva habitual. Mas será suficiente dizer que se trata de uma relação entre dois indivíduos? Será por aí que se podem perceber os impasses para onde são atualmente levadas as teorias da técnica. Por enquanto, não posso lhes dizer mais sobre isso, ainda que, para aqueles que são aqui frequentadores deste seminário, deva-se entender que não há uma Two Bodies Psychology sem que intervenha um terceiro elemento.
Se a palavra é tomada como ela deve ser, como ponto central de perspectiva, é numa relação a três e não numa relação a dois, que se deve formular, na sua completude, a experiência analítica. Não quer dizer que não se possam exprimir fragmentos, pedaços, facetas importantes disso num outro registro. Aí se apreende em que dificuldades esbarram os teóricos. É fácil de compreender. Se o fundamento da relação interanalítica é efetivamente algo que devemos representar como triádico, há várias maneiras de escolher dois elementos nessa tríade. Pode-se colocar o acento sobre uma ou outra das três relações didáticas que se estabelecem ali dentro. Isso será, vocês verão, uma maneira prática de classificar certo número de elaborações teóricas que se fazem sobre a técnica. 3. Tudo isso pode lhes parecer, por enquanto, um pouco abstrato, e quero tratar de lhes dizer algo mais concreto para introduzi-los nesta discussão. Vou evocar rapidamente a experiência germinal de Freud, de que falei há pouco, porque, em suma, é nisso que consistiu, em parte, o objeto de nossas aulas do último trimestre, inteiramente centrado em torno dessa noção, que é a reconstituição completa da história do sujeito, que é o elemento essencial, constitutivo e estrutural do progresso analítico. Creio ter demonstrado a vocês que Freud partiu daí. Trata-se a cada vez para ele da apreensão de um caso singular. É nisso que está o valor de cada uma das 5 grandes psicanálises. As 3 que já vimos, elaboramos, trabalhamos juntos os anos precedentes. Demonstram isso para vocês. O progresso de Freud, sua descoberta, está na maneira de tomar um caso na sua singularidade. Tomá-lo na sua singularidade. O que quer dizer isto? Quer dizer, essencialmente, que, para ele, o interesse, a essência, o fundamento, a dimensão própria da análise é a reintegração pelo sujeito da sua história até os seus últimos limites sensíveis, isto é, até uma dimensão que ultrapassa de muito os limites individuais. Fundá-lo, deduzi-lo, demonstrá-lo, a partir de 1000 pontos textuais em Freud, é o que fizemos juntos ao longo destes últimos anos. O que revela essa dimensão é o acento colocado por Freud em cada caso, sobre pontos essenciais a conquistar pela técnica, e que são o que chamarei de situações da história. Será um acento colocado no passado, como pode parecer à primeira vista? Mostrei a vocês que não era tão simples assim. A história não é o passado. A história é o passado na medida em que é historiado no presente. Historiado no presente porque foi vivido no passado. O caminho da restituição da história do sujeito toma a forma de uma procura da restituição do passado. Essa restituição deve ser considerada como o ponto de mira visado pelas vias da técnica. Vocês verão marcado ao longo da obra de Freud, onde, como lhes disse, as indicações técnicas estão por toda a parte, que a restituição do passado permaneceu até o fim, no primeiro plano de suas preocupações. É por isso que, em torno dessa restituição do passado, se colocam as próprias questões que são abertas pela descoberta freudiana, e que não são nada menos do que as questões até aqui evitadas, inabordadas na análise, quer dizer, isto é, aquelas que dizem respeito às funções do tempo na realização do sujeito humano. Quando se volta à origem da experiência freudiana, quando digo origem, não digo origem histórica, mas nascente,
damos-nos conta de que é isso que faz sempre viver a análise, apesar das roupagens profundamente diferentes que lhe são dadas. Freud acentua e reacentua sempre a restituição do passado, mesmo quando, com a noção das 3 instâncias, vocês verão que se pode mesmo dizer 4, ele dá do ponto de vista estrutural um desenvolvimento considerável, favorecendo, por aí, uma certa orientação que vai cada vez mais se centrar na relação analítica, no presente, na sessão na sua atualidade mesma, entre as 4 paredes da análise. Para sustentar o que lhes estou dizendo, só preciso evocar um artigo que ele publicou em 1934, Konstruktionen in der Analyse, onde se trata, ainda e sempre, da reconstrução da história do sujeito. Não se pode ver exemplo mais característico da persistência desse ponto de vista, do começo ao fim da obra de Freud. Há aí como que uma insistência última sobre esse tema pivô. Esse artigo é como que o extrato aponta a última palavra daquilo que é colocado em jogo o tempo todo. Numa obra tão central quanto O Homem dos Lobos, qual é o valor do que é reconstruído do passado do sujeito? Pode-se dizer que aí Freud chega, mas o sentimos bem em muitos outros pontos da sua obra, a uma noção que emergia ao longo dos encontros que tivemos no último trimestre, e que é mais ou menos esta: o facto de que o sujeito revive, rememora, no sentido intuitivo da palavra, os eventos formadores da sua existência. Não é em si mesmo tão importante. O que conta é o que ele disso reconstrói. Há sobre esse ponto fórmulas surpreendentes. Afinal, escreve Freud, Traum, os sonhos, sind aus Erinnern, são ainda uma maneira de se lembrar. Vai mesmo até dizer que são, afinal de contas, um representante satisfatório daquilo que se trata. Certamente, sob a forma manifesta de lembranças, não o são, mas se os elaboramos suficientemente, nos dão o equivalente daquilo que procuramos. Será que vocês percebem onde chegamos? Chegamos à concepção do próprio Freud, à ideia de que se trata da leitura, da tradução qualificada e experimentada do criptograma, que representa o que o sujeito possui atualmente na sua consciência. O que é que vou dizer? Dele mesmo? Não. Não somente dele mesmo e de tudo, isto é, do conjunto do seu sistema. A restituição da integralidade do sujeito, disse-lhe já há pouco, apresenta-se como uma restauração do passado, mas o acento recai sempre mais sobre a face da reconstrução que sobre a face da reviviscência, no sentido que estamos habituados a chamar afetivo. O revivido exato, que o sujeito se lembre de algo como sendo verdadeiramente dele, como tendo sido verdadeiramente vivido, que se comunique com ele, que o adote. Temos nos textos de Freud a mais formal indicação de que não é o essencial. O essencial é a reconstrução, é o termo que ele emprega até ao fim. Há aí algo absolutamente notável, e que seria paradoxal se, para ceder a isso, não tivéssemos a percepção do sentido que isso pode ter no registro da palavra, que eu procuro aqui promover como sendo necessário à compreensão da nossa experiência. Direi, afinal de contas, o que se trata é menos lembrar do que reescrever a história. Falo a vocês do que há em Freud. Isso não quer dizer que ele tenha razão.
mas essa trama é permanente, continuamente subjacente ao desenvolvimento do seu pensamento. Ele nunca abandonou algo que só se pode formular da maneira que eu acabo de dizer: reescrever a história. Fórmula que permite situar as diversas indicações que ele dá a propósito dos pequenos detalhes nos relatos em análise. 4. Com a concepção freudiana que lhes exponho, poderia confrontar concepções da experiência analítica completamente diferentes. Alguns tomam com efeito a análise por uma espécie de descarga homeopática pelo sujeito da sua apreensão fantasiada do mundo. Segundo eles, essa apreensão fantasiada deve, pouco a pouco, no interior da experiência atual que ocorre no consultório, reduzir-se, transformar-se, equilibrar-se numa certa relação ao real. Aí se coloca o acento, como vocês veem, bem alhures do que em Freud, sobre a transformação da relação fantasiada numa relação que chamamos, sem ir procurar mais longe, de real. Podemos certamente formular as coisas de um modo mais aberto, bastante nuançado para acolher a pluralidade da expressão, como faz uma pessoa que já nomeei aqui e que escreveu sobre a técnica. Nada impede que, no final de contas, acabe nisso. Resultam daí incidências singulares, que poderemos evocar na ocasião do comentário dos textos freudianos. Como é que a prática que foi instituída por Freud chegou a se transformar num manejo da relação analista-analisado no sentido que acabo de lhes dizer? É a questão fundamental que reencontraremos no curso do estudo que tentamos. Essa transformação é devida à maneira pela qual foram acolhidas, adotadas, manejadas as noções que Freud introduziu no período imediatamente ulterior ao dos escritos técnicos, a saber, as 3 instâncias. Das 3, a que ganhou primeira importância foi o ego. É em torno da concepção do ego que gira desde então todo o desenvolvimento da técnica analítica, e é aí que é preciso situar a causa de todas as dificuldades que a elaboração teórica desse desenvolvimento prático coloca. É certo que há um mundo entre aquilo que fazemos efetivamente nessa espécie de antro, onde um doente nos fala e onde, de tempos em tempos, lhe falamos, e a elaboração teórica que fazemos sobre isso. Mesmo em Freud, onde o afastamento é infinitamente mais reduzido, temos a impressão de que continua a haver uma distância. Não sou certamente o único a ter-me colocado a questão: o que fazia Freud efetivamente? Bergler se coloca preto no branco esta questão e responde que dela não sabemos grande coisa, salvo que o próprio Freud nos deixou ver quando, também ele, colocou preto no branco o fruto de certas experiências suas, e em particular suas 5 grandes psicanálises. Temos aí a melhor abertura a propósito da maneira pela qual Freud se comportava, mas parece que os traços de sua experiência não podem ser reproduzidos na sua realidade concreta. Por uma razão muito simples, sobre a qual já insisti: a singularidade da experiência analítica, em se tratando de Freud. Freud foi realmente aquele que abria essa via da experiência. Isso, por si só, lhe dava uma ótica absolutamente particular, que é demonstrada pelo seu diálogo com o paciente. O paciente não é, para ele, sentimos isso todo o tempo, senão uma espécie de apoio, de questão, de controle no caso, na via em que ele, Freud, avança solitário. Daí o drama, no sentido próprio da palavra, da sua pesquisa. O drama que vai, em cada um dos casos que ele trouxe, até o fracasso. Essa via que Freud abriu ao longo dessa experiência, ele a perseguiu durante toda a vida,
atingindo enfim algo a que poderia chamar uma terra prometida. Não se pode dizer, entretanto, que tenha entrado nela. Basta ler o que se pode considerar como o seu testamento, análise terminável e interminável, para ver que se ali havia algo de que teve consciência é de que não tinha entrado na Terra Prometida. Esse artigo não é uma leitura a se propor a qualquer um que saiba ler. Felizmente, não há tanta gente que sabe ler. Porque é difícil de assimilar. Por pouco que sejamos analistas, se não somos analistas, não nos importamos. Àqueles que se encontram em posição de seguir Freud, coloca-se a questão de como as vias que herdamos foram adotadas, recompreendidas, repensadas. Além disso, não podemos fazer de outra forma senão juntar o que traremos sob o título de uma crítica da técnica analítica. A técnica só vale, só pode valer, na medida em que compreendemos onde está a questão fundamental para o analista que a adota. Bem, observemos inicialmente que ouvimos falar do ego como sendo o aliado do analista, e não somente o aliado, mas a única fonte do conhecimento. Só conhecemos o ego, escreve-se correntemente. Anna Freud, o Sr. Fenichel, quase todos os que escreveram sobre análise desde 1920 repetem: só nos endereçamos ao eu, só temos comunicação com o eu, tudo deve passar pelo eu. Por outro lado, ao contrário, todo o progresso dessa psicologia do eu pode resumir-se nestes termos. O eu está estruturado exatamente como um sintoma. No interior do sujeito, não é senão um sintoma privilegiado. É o sintoma humano por excelência, é a doença mental do homem. Traduzir o eu analítico dessa maneira rápida, abreviada, é, no melhor dos casos, resumir o que resulta da leitura pura e simples do livro de Anna Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa. Vocês não podem não estar chocados com o fato de que o eu se constrói, se situa no conjunto do sujeito, exatamente como um sintoma. Nada o diferencia disso. Não há nenhuma objeção a fazer a essa demonstração particularmente fulgurante. Não menos fulgurante é o facto de que as coisas se acham num tal ponto de confusão que o catálogo dos mecanismos da defesa que constituem o eu é uma das listas mais heterogêneas que se possam conceber. A própria Anna Freud sublinha muito bem: aproximar o recalque de noções como a volta do instinto contra o seu objeto ou a inversão dos seus fins é colocar lado a lado elementos que não são em nada homogéneos. No ponto em que ainda estamos, talvez não possamos fazer coisa melhor aqui. Mas resta o facto de que podemos depreender a profunda ambiguidade da concepção que os analistas têm do ego, que seria tudo aquilo a que se acede, embora não seja, por outro lado, senão uma espécie de obstáculo, de ato falho, de lapso. No início dos seus capítulos sobre a interpretação analítica, Fenichel fala do ego como todo o mundo e tem a necessidade de dizer que desempenha o papel essencial de ser uma função por onde o sujeito aprende o sentido das palavras. Pois bem, desde a primeira linha, Fenichel está no âmago do problema. Aí é que está tudo. Trata-se de saber se o sentido do ego ultrapassa o eu. Se essa função é uma função do ego, todo o desenvolvimento que Fenichel dá em seguida é absolutamente incompreensível e, aliás, ele não insiste. Digo que é um lapso porque não é desenvolvido e que tudo o que ele desenvolve consiste em dizer o contrário e o conduz a sustentar que, no final de contas, o id e o ego são exatamente a mesma coisa, o que não ajuda a esclarecer as coisas. Mas, repito, ou a sequência do desenvolvimento é impensável, ou então
não é verdade que o ego seja a função por onde o sujeito aprende o sentido das palavras. O que é o ego? Em que o sujeito estará ele preso, que é, afora o sentido das palavras, bem outra coisa. A linguagem, cujo papel é formador, fundamental na sua história. A propósito dos escritos técnicos de Freud, teremos de nos colocar essas questões que irão longe, com a única condição de que seja, inicialmente, em função da experiência de cada um de nós. Será necessário também, quando tentarmos nos comunicar entre nós a partir do estado atual da teoria e da técnica, que nos coloquemos a questão de saber o que é que já estava implícito naquilo que Freud trazia. O que é que nele, talvez, já se orientasse em direção às fórmulas a que hoje somos levados na nossa prática. Que estreitamento há, talvez, na maneira pela qual somos levados a ver as coisas? Ou bem, algo no que se realizou desde então vai no sentido de um alargamento, de uma sistematização mais rigorosa, mais adequada à realidade? É nesse registro que o nosso comentário poderá ganhar o seu sentido. 5. Gostaria de dar a vocês uma ideia ainda mais precisa da maneira pela qual encaro este seminário. Vocês viram, no fim das últimas aulas, que lhes dei o esboço de uma leitura do que se pode chamar um mito psicanalítico. Essa leitura vai no sentido não tanto de criticá-lo, quanto de medir a amplitude da realidade com a qual se afronta e à qual dá a sua resposta mítica. Bem, o problema é mais limitado, mas muito mais urgente quando se trata da técnica. Com efeito, é sob a crítica da nossa própria disciplina que fica o exame que temos a fazer de tudo o que há da ordem da nossa técnica. Se é preciso distinguir os atos e os comportamentos do sujeito daquilo que sobre isto ele vem nos dizer na sessão, direi que os nossos comportamentos concretos na sessão analítica estão igualmente distantes da elaboração teórica que fazemos sobre eles. Mas aí está apenas uma primeira verdade, que só tem o seu alcance na medida em que ela se inverte, e quer dizer, ao mesmo tempo, tão próximos. O absurdo fundamental do comportamento interhumano só é compreensível em função desse sistema. Como o denominou de forma feliz Melanie Klein, sem saber o que dizia, como de hábito, que se chama o eu humano, a saber, esta série de defesas, de negações, de barragens, de inibições, de fantasias fundamentais que orientam e dirigem o sujeito. Bem, nossa concepção teórica da nossa técnica, mesmo que não coincida exatamente com o que fazemos, nem por isso estrutura, motiva menos a menor das nossas intervenções junto dos ditos pacientes. E é mesmo isso que há de grave, porque nos permitimos efetivamente, como a análise nos revelou que nós nos permitimos as coisas sem o saber, fazer intervir o nosso ego na análise, já que se sustenta que se trata de obter uma readaptação do paciente ao real. Seria preciso, pelo menos, saber se é o ego do analista que dá a medida do real. Certamente, não basta que tenhamos uma certa concepção do ego, para que nosso ego entre em jogo como um rinoceronte na cristaleira da nossa relação com o paciente. Mas uma certa maneira de conceber a função do ego na análise não deixa de ter relação com uma certa prática da análise que se pode qualificar de nefasta. Apenas abro a questão. Cabe ao nosso trabalho resolvê-la. O conjunto do sistema do mundo de cada um de nós, falo desse sistema concreto que não precisa já ter sido formulado para que esteja aí,
que não é da ordem do inconsciente, mas que age na maneira pela qual nos exprimimos cotidianamente, na mínima espontaneidade do nosso discurso. Está aí algo que deve efetivamente, sim ou não, servir na análise de medida? Penso ter aberto suficientemente a questão para que, agora, vocês vejam a importância do que podemos fazer juntos. Manoni, você quer se associar a um dos seus vizinhos, Anziel, por exemplo, para estudar a noção de resistência nos escritos de Freud, que estão ao seu alcance com o título da Técnica Psicanalítica na edição da PUF? Não negligenciem a sequência das conferências da Introdução à Psicanálise. Se dois outros, Perrier e Granoff, por exemplo, quisessem se associar sobre o mesmo assunto, veremos como proceder. Nós nos deixaremos guiar pela própria experiência. 13 de janeiro de 1954. Segundo, as primeiras intervenções sobre a questão da resistência. A análise pela primeira vez, materialidade do discurso, análise da análise. Megalomania de Freud. 1. Após a exposição de O. Manoni. Podemos agradecer muito a Manoni, que acaba de fazer a abertura mais feliz para a retomada do diálogo do seminário. Contudo, a sua tendência é nitidamente fenomenológica, e não penso que a solução seja inteiramente da forma que ele nos deixa entrever. Ele mesmo sentiu isso. Mas é bom ter colocado a questão como o fez, falando de um mecanismo interpessoal, embora a palavra mecanismo seja, no caso, apenas aproximativa. 2. Interrupção durante a exposição de Anziel. Freud explica, a propósito de Lucy R., que ele recorria à pressão das mãos quando só obtinha uma hipnose incompleta. Diz em seguida ter cessado de se preocupar com esse assunto e ter mesmo renunciado a obter do sujeito, segundo o método clássico, a resposta para a questão "Você dorme?", porque tinha o desgosto de ouvir responder "Mas não durmo absolutamente", o que o colocava numa situação muito embaraçosa. Ele explica de um modo ingênuo e encantador que era levado a persuadir o sujeito de que não falava do mesmo sono que aquele a propósito do qual o outro dava a sua resposta, e que este devia estar assim mesmo um pouco adormecido. Nos confins da mais perfeita ambiguidade, diz muito nitidamente que tudo aquilo o colocava num grande embaraço, de que só se livrou no dia em que não se preocupou mais, mas manteve a pressão nas mãos, seja sobre a testa, seja de cada lado da cabeça, e convidava ao mesmo tempo o paciente a se concentrar sobre a causa do sintoma. Era um estado intermediário entre o diálogo e a hipnose. Os sintomas eram tratados um a um, em si mesmos, afrontados diretamente como problemas propostos. Sob as mãos de Freud, o paciente era assegurado de que as lembranças que iam se apresentar eram as que estavam em causa, e que só tinha de se fiar nisso. E Freud acrescentava o detalhe de que seria no momento em que levantasse suas mãos, mímica do levantamento da barreira, que o paciente se tornaria perfeitamente consciente e só teria de tomar o que se apresentasse ao seu espírito, para estar certo de segurar o bom fio da meada. É bastante notável que esse método se tenha mostrado, para o caso que Freud nos traz, perfeitamente eficaz. Com efeito, o caso de Lucy R., tão bonito, foi inteiramente resolvido.
e com uma facilidade que tem a beleza das obras dos primitivos. Em todo novo que se descobre, há um acaso feliz, uma feliz conjunção dos deuses. Com Anaó, ao contrário, estamos diante de um longo trabalho de working through, que se apresenta com toda a animação e espessura dos mais modernos casos de análise. Apesar do método empregado, muitas vezes toda a série de eventos, toda a história é revivida, reelaborada. Trata-se de uma obra de grande alcance, que dura quase um ano. No caso de Lucy R., as coisas vão muito mais depressa, com uma elegância que faz dele algo de comovente. As coisas estão, sem dúvida, muito cerradas e não nos permitem enxergar verdadeiramente onde estão as molas. Mas assim mesmo é inteiramente utilizável. Essa mulher teve o que se pode chamar de alucinações olfativas, sintomas histéricos, e a significação disso é detetada, lugares e datas, de maneira inteiramente feliz. Freud nos dá, neste caso, todos os detalhes sobre a sua maneira de operar. 3. Ideia. Já acentuei o caráter inteiramente privilegiado dos casos tratados por Freud, por causa do caráter especial da sua técnica. O que era, podemos apenas presumir por um certo número de regras que ele nos deu e que foram fielmente aplicadas. Pela confissão dos melhores autores e dos que conheceram Freud, não se pode fazer uma ideia plena da maneira pela qual aplicava a técnica. Insisto no facto de que Freud avançava numa pesquisa que não é marcada pelo mesmo estilo que as outras pesquisas científicas. O seu domínio é o da verdade do sujeito. A pesquisa da verdade não é inteiramente redutível à pesquisa objetiva, e mesmo objetivamente, do método científico comum. Trata-se da realização da verdade do sujeito, como de uma dimensão própria que deve ser destacada na sua originalidade em relação à noção mesma da realidade. Acentuei isso em todas as aulas deste ano. Freud estava engajado na pesquisa de uma verdade que lhe concernia totalmente, até na sua pessoa, portanto, também na sua presença diante do doente, na sua atividade, digamos, de terapeuta. Ainda que o termo seja inteiramente insuficiente para qualificar a sua atitude, no dizer do próprio Freud, esse interesse deu às suas relações com os seus doentes um caráter absolutamente singular. Certamente, a análise como ciência é sempre uma ciência do particular. A realização de uma análise é sempre um caso singular, mesmo que esses casos singulares se prestem não obstante a alguma generalidade, desde que há mais de um analista. Mas a experiência analítica com Freud representa a singularidade levada ao seu extremo, pelo fato de que começava a construir e a verificar a própria análise. Não podemos apagar o fato de que era a primeira vez que se fazia uma análise. O método, sem dúvida, se deduz disso, mas só é método para os outros. Freud não aplicava um método. Se negligenciássemos o caráter único, inaugural do seu procedimento, cometeríamos uma falta grave. A análise é uma experiência do particular. A experiência verdadeiramente original desse particular assume, pois, um valor ainda mais singular. Se não sublinharmos a diferença que há entre essa primeira vez e tudo que veio a seguir. Nós que nos interessamos, não tanto por essa verdade, quanto pela constituição das vias de acesso a essa verdade, não poderemos nunca apreender o sentido que é preciso dar a certas frases, certos textos que emergem na obra de Freud e que tomam em seguida, em outros contextos, um sentido bem diferente, ainda que se pudesse considerá-los como calcados um sobre o outro.
O interesse destes comentários de textos freudianos é permitir-nos seguir em detalhe as questões que vocês vão ver, vocês estão vendo hoje. São de uma importância considerável. Elas são numerosas, insidiosas. É, para falar propriamente, o tipo mesmo de questão que não há quem não se preocupe em evitar, para se fiar numa ladainha, numa fórmula esquemática, abreviada e manjada. 4. De Anziot cita uma passagem dos Estudos sobre a Histeria. Página 233, 234, a tradução francesa. Interrupção. O que há de chocante na passagem que você invoca é que ela decola da metáfora pseudo-anatômica evocada quando Freud fala das imagens verbais deambulando ao longo dos condutores nervosos. Aqui, o que se estratificou em volta do núcleo patógeno evoca um maço de documentos, uma partitura com vários registros. Essas metáforas tendem invencivelmente a sugerir a materialização da palavra. Não a materialização mítica dos neurologistas, mas uma materialização concreta. A palavra se põe a correr em folheto manuscrito impresso. A metáfora da página branca do palimpsesto, por sua vez, também aparece. Veio desde então a pena de mais de um analista. Aqui se apresenta a noção de vários estratos longitudinais, quer dizer, de vários fios de discurso. Imaginamo-los no texto que os materializa sob a forma de feixes literalmente concretos. Há uma corrente de palavras paralelas e estas se alargam num certo momento para envolver esse famoso núcleo patógeno que, também ele, é uma história. Afastam-se dele para incluí-lo e se encontram um pouco mais longe. O fenômeno da resistência está situado exatamente aí. Há dois sentidos, um sentido longitudinal e um sentido radial. A resistência se exerce no sentido radial, quando queremos nos aproximar dos fios que estão no centro do feixe. Ela é a consequência da tentativa de passar dos registros exteriores para o centro. Uma força de repulsão positiva se exerce a partir do núcleo recalcado. E quando nos esforçamos para atingir os fios do discurso que estão mais próximos dele, experimentamos a resistência. Freud chega mesmo a escrever, não nos estudos, mas num texto ulterior, publicado sob o título Metapsicologia, que a força de resistência é inversamente proporcional à distância em que nos encontramos do núcleo recalcado. Não acredito que seja a frase exata, mas ela é muito surpreendente. Torna evidente a materialização da resistência tal como a aprendemos ao longo da experiência. E precisamente como o dizia há pouco Manoni no discurso de sujeito. Para saber onde isso se passa, onde está o suporte material biológico, Freud toma, sem mais, o discurso como uma realidade enquanto tal. Uma realidade que está lá, maço, feixe de provas, como se diz também, feixe de discursos justapostos, que se recobrem uns aos outros. Se seguem, formam uma dimensão, uma espessura, um dossiê. Freud não dispunha ainda da noção de suporte material da palavra, isolado como tal. Nos nossos dias, teria tomado como elemento da sua metáfora a sucessão de fonemas que compõem uma parte do discurso do sujeito. Diria que se encontra uma resistência tanto maior quanto mais o sujeito se aproxima de um discurso que seria o último e o bom, mas que ele recusa de maneira absoluta. No esforço de síntese que vocês fazem, o que talvez não seja posto em relevo é uma questão que, tratando-se da resistência, está entretanto em primeiro plano. A questão das relações do inconsciente e do consciente. Será que a resistência é um fenômeno que só se passa na análise? Ou é algo de que podemos falar quando o sujeito passeia fora da análise
e mesmo antes de que ele venha a ela, ou depois que a deixou. Será que a resistência continua a ter o seu sentido fora da análise? Há um texto sobre a resistência que está na análise dos sonhos, ao qual vocês não se referiram, nem um nem outro, e que dá, entretanto, a assunção a alguns dos problemas que ambos se colocaram, porque nele Freud se interroga sobre o caráter de inacessibilidade do inconsciente. As noções de resistência são extremamente antigas e, desde a origem, desde as primeiras pesquisas de Freud, a resistência está ligada à noção do ego. Mas quando lemos no texto do Studien certas frases surpreendentes, onde se trata não somente do ego como tal, mas do ego como representando a massa ideacional, apercebemos-nos de que a noção de ego já deixa pressentir, em Freud, todos os problemas que ela nos põe agora. Diria quase que é uma noção de efeito retroativo. Se lermos essas coisas primeiras, à luz do que se desenvolveu desde então em torno do ego, parece mesmo que as mais recentes formulações mascaram mais do que colocam em evidência. Vocês não podem deixar de ver nessa fórmula a massa ideacional, algo que se avizinha singularmente da fórmula que pude lhes dar, isto é, que a contratransferência nada mais é do que a função do ego do analista, o que chamei a soma dos preconceitos do analista. Do mesmo modo, encontramos no paciente toda uma organização de certezas, de crenças, de coordenadas, de referências que constituem, para falar propriamente, o que Freud chamava, desde a origem, um sistema ideacional e que podemos, de maneira abreviada, chamar aqui o sistema. Será que a resistência vem unicamente daí? Quando, no limite desse domínio da palavra, que é justamente a massa ideacional do eu, representava para vocês a soma do silêncio após o qual uma outra palavra reaparece, aquela que se trata de reconquistar no inconsciente, por ser a parte do sujeito separada da sua história. Estará aí a resistência? Será, sim ou não, pura e simplesmente a organização do eu que, enquanto tal, constitui a resistência? Será isso que cria a dificuldade do acesso ao conteúdo do inconsciente no sentido radial, para empregar o termo de Freud? Eis uma questão muito simples, simples demais, como tal, insolúvel. Felizmente, ao longo dos 30 primeiros anos deste século, a técnica analítica progrediu muito, abordou fases experimentais suficientes para diferenciar as suas questões. Como vocês veem, somos levados a isso, a propósito de que lhes disse que seria o modelo da nossa pesquisa. Temos de afirmar que a evolução, os avatares da experiência analítica, nos informam sobre a própria natureza desta experiência, na medida em que é também uma experiência humana, mascarada para si mesma. Aí se aplica à própria análise o esquema que ela nos ensinou. Finalmente, não seria ela um desvio para aceder ao inconsciente? É também levar ao segundo grau o problema que nos é colocado pela neurose. Aqui só faço afirmá-lo. Vocês verão isso se demonstrar ao mesmo tempo que o nosso exame. O que é que eu quero? Se não sair desse verdadeiro impasse mental e prático ao qual chega atualmente a análise. Vocês veem que vou longe na formulação do que digo. Importa submeter a própria análise ao esquema operacional que ela nos ensinou e que consiste em ler, nas diferentes fases da sua elaboração teórico-técnica, o modo de ir mais adiante na reconquista da realidade autêntica do inconsciente pelo sujeito. Esse método nos fará ultrapassar de muito o simples catálogo formal de procedimentos ou de categorias conceptuais. A retomada da análise no exame analítico é um procedimento que revelará a sua fecundidade a propósito da técnica, como já o revelou
a propósito dos textos clínicos de Freud. 5. Intervenções ao longo da discussão. Os textos psicanalíticos formigam em impropriedades metódicas. Há aí temas difíceis de tratar, de verbalizar, sem dar ao verbo um sujeito. E é por isso que lemos o tempo todo que o ego impele o sinal da angústia, maneja o instinto de vida, o instinto de morte. Não se sabe mais onde está o central, o agulheiro, a agulha. Tudo isso é escabroso. Vemos o tempo todo pequenos demônios de Maxwell aparecerem no texto analítico, que são de uma previdência, de uma inteligência. O chato é que os analistas não têm uma ideia suficientemente precisa da natureza dos demônios. Estamos aí para ver o que significa a evocação da noção de ego do começo ao fim da obra de Freud. É impossível compreender o que representa esta noção tal como ela começou a surgir com os trabalhos de 1920, com os estudos sobre a psicologia de grupo e das Ich und das Es. Se começarmos a enfiar tudo numa soma geral, sob pretexto de que se trata de apreender uma certa vertente do psiquismo, o ego, na obra de Freud, não é isso de jeito algum. Isso tem um papel funcional, ligado a necessidades técnicas. O triunvirato que funciona em Nova York, Hartman, Lowenstein e Cris, na sua tentativa atual de elaborar uma psicologia do ego, se pergunta o tempo todo: o que quis dizer Freud na sua última teoria do ego? Será que até o presente tiramos verdadeiramente as implicações técnicas dela? Não traduzo, não faço senão repetir o que está nos 2 ou 3 últimos artigos de Hartman. No Psychoanalytic Quarterly de 1951, vocês encontrarão 3 artigos de Lowenstein, Cris e Hartman sobre este assunto, os quais vale a pena ler. Não se pode dizer que chegam a uma formulação plenamente satisfatória, mas pesquisam nesse sentido e colocam princípios teóricos que comportam aplicações técnicas muito importantes, que, segundo eles, não tinham sido percebidas. É muito curioso seguir esse trabalho que se elabora através de artigos que vemos se sucederem há alguns anos, especialmente desde o fim da guerra. Acredito que se manifesta aí um fracasso muito significativo e que deve ser instrutivo para nós. Em todo caso, há um mundo percorrido entre o ego, tal como se fala dele nos Studien, massa ideacional, contudo, conteúdo de ideações e a última teoria do ego, ainda problemática para nós, tal como foi forjada pelo próprio Freud a partir de 1920. Entre os dois há esse campo central que começamos a estudar. Como veio à luz essa última teoria do ego? É o ponto extremo da elaboração teórica de Freud, uma teoria extraordinariamente original e nova. Entretanto, sob a pena de Hartman, ela se apresenta como se tendesse com todas as suas forças a reencontrar a psicologia clássica. As duas coisas são verdadeiras. Essa teoria, Cris o escreve, faz a psicanálise entrar na psicologia geral e, ao mesmo tempo, traz uma novidade sem precedentes. Paradoxo que seremos levados a colocar em destaque aqui, seja prosseguindo até as férias com os escritos técnicos, seja abordando o mesmo problema com os escritos de Schreber. No artigo de Bergman, Germinal Cell, o que é dado como a célula germinal da observação analítica é a noção de reencontro e de restituição do passado.
Ele se refere aos Studien über Hysterie para mostrar que Freud, até o fim da sua obra, até as últimas expressões do seu pensamento, mantém sempre no primeiro plano essa noção do passado, sob mil formas, e, sobretudo, sob a forma da reconstrução. Nesse artigo, a experiência da resistência não é, pois, de modo algum, considerada como central. O Sr. Hippolyte alude ao facto de que os trabalhos anatômicos de Freud podem ser considerados êxitos e foram sancionados como tal. Em compensação, quando se pôs a operar no plano das razões, pelas quais não aprofundou o alcance da descoberta da cocaína, a sua investigação fisiológica foi frouxa, porque ficou muito perto da terapêutica. Freud ocupou-se da utilização da cocaína como analgésico e deixou de lado o seu valor anestésico. Mas, enfim, estamos aí a evocar um traço da personalidade de Freud. Podemos sem dúvida nos colocar a questão de saber se, como dizia Z, ele se reservava para um destino melhor. Mas chegar ao ponto de dizer que orientar-se em direção à psicopatologia foi para ele uma compensação, acredito que é um pouco excessivo. Se lermos os trabalhos publicados sob o título O Nascimento da Psicanálise e o primeiro manuscrito reencontrado, onde figura a teoria do aparelho psíquico, perceberemos que ele está na via da elaboração teórica do seu tempo sobre o funcionamento mecanístico do aparelho nervoso. Todo mundo, aliás, o reconheceu. Há que se espantar, ainda menos com o facto de que ali se misturem metáforas elétricas. Mas também não se pode esquecer que é no domínio da condução nervosa que, pela primeira vez, a corrente elétrica foi experimentada, sem que se soubesse qual seria o seu alcance. Z. Acredito que, do ponto de vista clínico, a noção de resistência representa uma experiência que somos todos levados a fazer uma vez ou outra com quase todos os pacientes na nossa prática. Ele resiste e isso me deixa furioso. O quê? O que é? Z. Essa experiência é extremamente desagradável em que a gente se diz, estava para encontrar, poderia encontrar por si mesmo. Ele sabe sem saber que sabe. Basta que se dê ao trabalho de olhar. E esse imbecil desse tipo, esse idiota, todos os termos agressivos e hostis que nos vêm ao espírito, não o faz. E a tentação que se tem de forçá-lo, de obrigá-lo, não futuque muito nisso. Sr. Hipólito, a única coisa que permite ao analista ser inteligente é quando essa resistência faz o analisado passar por um idiota. Isso dá uma elevada consciência de si. Não obstante, a armadilha da contratransferência, já que é preciso chamá-la assim, é mais insidiosa do que esse primeiro plano. Z. Ao poder direto sobre os seres humanos, Freud substitui o poder indireto e mais aceitável que a ciência dá sobre a natureza. Revemos aqui o mecanismo da intelectualização, compreender a natureza e por aí mesmo submetê-la a si. Fórmula clássica do determinismo, o que reenvia, por alusão, a esse caráter autoritário de Freud, que pontua toda a sua história e particularmente as suas relações com os heréticos, tanto quanto com os seus discípulos. Devo dizer que, se falo nesse sentido, não cheguei a fazer disso a chave da descoberta freudiana. Z. Tampouco penso em fazer disso a chave, mas um elemento interessante a colocar em evidência. Nessa resistência, a hipersensibilidade de Freud à resistência do sujeito não deixa de se relacionar ao seu próprio caráter. O que é que lhe permite falar da hipersensibilidade de Freud? Z. O fato de que ele a tenha descoberto, e não Breuer, nem Charcot, nem os outros. É, apesar de tudo, a ele que aconteceu, porque a sentiu mais vivamente e elucidou o que tinha sentido. Vocês acreditam que o fato de colocar em destaque uma função como a resistência significa no sujeito uma intolerância particular
aquilo que resiste a ele? Não será ao contrário o fato de ter sabido dominá-la, de ter ido a luz e bem além, que permitiu a Freud fazer dela uma das molas da terapêutica, um fator que se pode objetivar, nomear e manejar? Vocês acreditam que Freud é mais autoritário do que Charcot? Quando Freud, tanto quanto pode, renuncia à sugestão para deixar o sujeito integrar aquilo de que está separado pelas resistências? Em outros termos, será naqueles que desconhecem a resistência que há menos autoritarismo ou naquele que a reconhece como tal? Eu teria mais tendência a acreditar que alguém que, no hipnotismo, procura fazer do sujeito o seu objeto, a sua coisa, torná-lo maleável como uma luva, para lhe dar a forma que quer, para tirar dele o que quer, é, mais do que Freud, impelido por uma necessidade de dominar e de exercer o seu poder. Freud parece, ao contrário, respeitador daquilo que também chamamos comumente a resistência do objeto. Z. Seguramente. Acredito que é preciso ser extremamente prudente aqui. Não podemos manejar com tanta facilidade a nossa técnica. Quando falo a vocês de analisar a obra de Freud, é para nisso proceder com toda a prudência analítica. Não se deve fazer de um traço caracterial uma constante da personalidade, e menos ainda uma característica do sujeito. Há aí, sob a pena de Jones, coisas muito imprudentes, mas que são mesmo assim mais nuançadas do que o que vocês disseram. Pensar que a carreira de Freud foi uma compensação ao seu desejo de poder e mesmo à sua franca megalomania, de que aliás ficam traços nos seus propósitos, acredito que é o drama de Freud no momento em que descobre a sua via, não pode se resumir assim. Não obstante, aprendemos suficientemente na análise para não nos sentirmos obrigados a identificar Freud sonhando dominar o mundo, a Freud iniciador de uma verdade nova. Isso não me parece sair da mesma cupido, senão da mesma libido. Sr. Hippolyte, parece-me assim mesmo, sem aceitar integralmente as fórmulas de Z e as conclusões que tira delas, que na dominação de Charcot por hipnotismo só se trata da dominação sobre um ser reduzido a objeto, da posse de um ser que não é mais senhor de si. Enquanto a dominação freudiana é vencer um sujeito, um ser que tem ainda uma consciência de si. Há, pois, uma vontade de dominação mais forte na dominação da resistência a vencer, do que na supressão pura e simples dessa resistência, sem que se possa tirar daí a conclusão de que Freud tenha querido dominar o mundo. Tratar-se-ia de dominação na experiência de Freud? Sempre faço reservas sobre muitas coisas que não estão indicadas na sua maneira de proceder. O seu intervencionismo, em particular, nos surpreende se o compararmos a certos princípios técnicos aos quais atribuímos agora importância. Mas não há nesse intervencionismo nenhuma satisfação em ter obtido a vitória sobre a consciência do sujeito. Ao contrário do que diz Hippolyte, menos seguramente do que nas técnicas modernas, que colocam toda a ênfase sobre a resistência. Em Freud, vemos uma atitude mais diferenciada, quer dizer, mais humana. Ele nem sempre define o que agora se chama interpretação da defesa, o que talvez não seja a melhor maneira de dizer. Mas, no final das contas, a interpretação do conteúdo desempenha em Freud o papel de interpretação da defesa. Você tem razão em evocar isso, Z. É que isso é para você. Tentar-lhe-ei mostrar por que viés se apresenta o perigo de um acosso do sujeito pelas intervenções do analista. É muito mais manifesto nas técnicas ditas modernas, como se diz ao falar da análise, como se fala dos fracassos, do que nunca foi em Freud. E não creio que a promoção teórica da noção de resistência possa servir de pretexto para formular a respeito de Freud
Essa acusação que vai radicalmente no sentido contrário do efeito libertador da sua obra e da sua ação terapêutica. Não é que o acuse de tendencioso, Zé. É uma tendência que você manifesta, queira ou não queira. É certo que é preciso ter um espírito de exame, de crítica, mesmo em relação à obra original. Mas, dessa forma, só pode servir para espessar o mistério e de modo algum para clarificá-lo. 20 e 27 de janeiro de 1954.